ao mesmo tempo que, por um lado, nós temos a maior parte dos pais que não se importam com a educação religiosa e moral dos filhos, tá? A gente sabe, vendo em consultório, que isso é uma predominância. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos meses, eu ando até um pouco assustada com a frequência, no meu consultório, pelo menos, de filhos de pais católicos, né, cristãos, de alguns movimentos da igreja com um certo extremismo, tá? E as consequências disso são drásticas, né? A gente percebe pessoas que tiveram essa liberdade de uma certa forma, né? Os pais, claro, a melhor intenção de conduzir o filho, às vezes no caminho da religião, acabam pecando pelo excesso, né? E é realmente trágico a gente ver o que isso causa também na personalidade daquela pessoa, né? Daquele ser humano. Então, eu estou grávida do meu primeiro filho, e aí, vendo essas coisas, eu penso assim, gente, é um desafio, né? Encontrar a justa medida entre essas coisas. Eu quero apresentar essa verdade para o meu filho, através da minha vida, daquilo que eu experimento, do que eu passo para ele, mas como não passar do limite, né? Como saber qual é o limite para que eu também não invada essa liberdade de filho de Deus, né? Que ele também possui de, enfim, né? Fazer as suas escolhas e seguir os seus caminhos, mas preservando pelo bem. O que a gente nota é que existe uma grande orfandade civilizacional. Ou seja, coisas que antes eram óbvias, né, que as avós ensinavam. Ou seja, vejam a sociedade maluca na qual nós nos encontramos, né? Como era que as pessoas eram antigamente? Vamos lá. Vamos lembrar, fazer aqui uma anamnese daquilo que era o mundo normal, que já se perdeu. O casal recém-casado, primeiro, por favor, não se escandalizem, tá? Eu vou dizer. Primeiro, não tinha essa estupidez de escolher com quem você vai casar. Começava por aí. Por quê? Porque como é que aquele jovem descabeçado vai fazer uma escolha dessas? Todo mundo está vendo que o rapaz não presta, mas a menina está apaixonada. E ela escolhe. Escolhe mal. Não é? Sabe o que é admirável? É que todas as sociedades primitivas, ninguém escolhe com quem casar. Nós somos filhos do romantismo do século XIX, que a gente acha o seguinte: porque eu amo, eu caso. Mas a humanidade viveu séculos e séculos, porque eu casei, agora eu amo. Era o contrário. Já que eu casei, agora eu vou ter que me virar nos 30 e amar. Sempre foi assim e funcionava. E funcionava. Tá? Só estou dizendo isso para quebrar um pouco as nossas... Só que aí o que acontece? Esse casal crescia e havia um patriarca, uma matriarca. Havia casais mais velhos que acompanhavam esse casal que estava começando, que eram iniciantes, marinheiros de primeira viagem. Então, quando a mulher estava grávida do seu primeiro filho, ela tinha toda uma comunidade com a tradição prática do que fazer, como quando cai o umbigo, como que troca a primeira fralda, o que significa essa cólica, por que a criança está chorando de noite, é para dar comida ou não é para dar comida? Hoje, um casal se casa, saia de casa e se vira nos 30. Você está sozinho no mundo para inventar a sua família do zero. Então é evidente que esta orfandade estruturante e estrutural, ou seja, onde você não tem pessoas mais velhas que ensinam e que acompanham. A mãe de primeira viagem, ela está insegura, gente. Todo mundo sabe disso. Ela não sabe o que quer dizer aquele choro, até ela aprender se aquilo é cólica, se aquilo é dor de dente, se aquilo... Entende? A mãe que já está no terceiro, quarto filho, vê a criança chorando, não tem problema não, preocupa não, isso aí passa. A mãe de primeira viagem, ela fica apavorada. Sim ou não?
Mas se tivessem mulheres mais experientes, mais sábias, que tivessem junto. Então, o que é que estava acontecendo? Está acontecendo muito essas improvisações das pessoas querendo inventar a roda. Então, já que o sistema educacional, o sistema escolar está maluco, virou um sistema de doutrinação e de imbecilização coletiva, você vê claramente que se você leva seu filho para uma escola, você está pagando criminosos para perverterem seu filho. Isso está levando muitas famílias a procurar a educação doméstica, homeschooling, tira. Só que acontece que são pessoas que procuram homeschooling, educação doméstica, querem fechar o filho para protegê-los, bem intencionadas, mas que termina sendo um desastre muitas vezes, porque a pessoa não tem a mínima experiência. E os filhos estão sendo cobaias de uma aventura. E muitas dessas novas comunidades são simplesmente aventuras coletivas que estão usando as famílias como cobaias, porque não tem tradição. Não tem tradição. Eu vejo isso, gente, eu me considero padre velho, entre aspas, né? Eu tenho 31 anos de sacerdócio. Eu vejo esses padres novos, né? Que leem no manual do Roio Marim, não, a vida espiritual é assim, assim, assim. Mas uma burrice. Entende? Um bitolamento, uma falta de experiência, que é uma coisa assombrosa, uma coisa assim absurda. Quer dizer, a pessoa pega uma verdade que é verdadeira e agarra aquela verdade, mas não entende que o mundo não está no manual, gente. Veja, o meu discurso aqui não é relativista, vocês estão entendendo? A verdade é verdadeira, mas não dá para você enfiar a ferro e fogo uma coisa que, no fundo, é um projeto pedagógico. É uma arte. Tem que ter um jeitinho. Então você vê claramente alguns padres, o cara não tem pegada. Né? Ou seja, todo mundo sabe, por exemplo, que as mulheres, depois que têm o primeiro filho, existe uma enorme quantidade de mulheres que depois do primeiro filho não querem mais ter relação sexual. Chega, acabou. Ou quer diminuir muito a frequência sexual. Aí vai para o padre, a única coisa que o padre sabe ler é o manual e dizer que é pecado mortal ela não prestar o débito conjugal. Não está escrito aqui. Se a senhora não é o débito conjugal, o seu marido tem direito, se não fizer, a senhora está em pecado mortal. Isso é verdade, mas em que circunstâncias, de que jeito, com que nuance, como que você vai apresentar isso para a pessoa? Aí tem uma pessoa com seus sentimentos. Quem é esse marido que está exigindo o débito conjugal? De que forma que está sendo esse relacionamento? Então você pega uma coisa que é verdadeira, mas você enfia. Bom. Então, o que eu vejo nessa história toda é muita inexperiência e essas pobres pessoas são vítimas da orfandade a qual foram submetidas. Nós vemos que as nossas gerações agora são gerações órfãs, porque a geração de Woodstock jogou fora toda a tradição que tinha antes, né? Que já vinha sendo jogado fora por outras gerações. Então, agora nós estamos aí, somos netos dos hippies, né? De pais que não souberam ser pais porque não tiveram pais. E estamos correndo atrás do atraso para reaprender aquilo que a humanidade já sabia durante séculos. Vejam, com isso aqui eu não estou agora advogando que você que vai escolher quem que seu filho vai casar. Não vai funcionar. Mas eu estou dizendo a disfuncionalidade da nossa sociedade. Por exemplo, só para tratar coisas.
que eu sei que vocês encontram isso nas comunidades mais radicais, etc. Famílias com filhos numerosos, onde a mulher escolhe não trabalhar para cuidar dos filhos. Eu sou a favor disso 100%, mas o Ministério da Saúde adverte, aprecie com moderação. Por quê? Porque as mulheres antigamente tinham filhos numerosos, mas elas tinham uma comunidade de mulheres. Hoje, você deixa uma mulher trancafiada num apartamento com 4 crianças. Ninguém nasceu para falar com 4 crianças o dia inteiro. É uma solidão esmagadora. Quando aquele marido chega em casa, encontra uma mulher exasperada, que está arrancando os cabelos, porque 4 crianças fechadas dentro de uma casa, e ainda mais. Por quê? Porque os outros educam com telas. Né? Você enche a casa de videogame, de videozinho, e as crianças ficam todas lá hipnotizadas, feitos zumbis. Mas você é tradicional. Você não quer educar com telas. Aí você tira as telas. E aquela mulher, daqui a pouco, está precisando de auxílio psiquiátrico. É evidente. Então, eu sou a favor de filhos numerosos. Mas nós temos que ser criativos em gerar soluções. Porque termina sendo uma realidade esmagadora. A mulher tinha filhos numerosos, mas não tinha o problema de segurança social que nós temos no Brasil. A mulher largava o filho na rua, o filho empina a pipa, joga bola, fazendo assim, quebrar o braço, subir na árvore, quebrar o braço, etc, etc. Hoje, se o filho sair na porta, ele é assaltado, estuprado, raptado. Ela não pode deixar o filho. Aí vai levar para a vizinha. Aí não sabe o que a vizinha vai fazer com o filho. É um negócio absurdo que nós estamos vivendo. Então nós temos que ser criativos para gerar soluções para situações que nunca foram vividas pela humanidade. Nós temos orfandade, nós temos disfunção social, a família moderna, ela tem tudo para não dar certo. Tem tudo para não dar certo. Entendeu? Por quê? Porque eles querem que não dê certo. Eles querem que os pais alegremente entreguem seus filhos, né, para esses pseudo-educadores que irão pervertê-los e transformá-los em servos do sistema. Aí os pais não querem que isso aconteça, retêm os filhos em casa, e aí o que acontece? Fica aquela coisa, né? O ótimo é inimigo do bom, as crianças ficam inseguras, porque não tem contato com a sociedade, os pais amedrontam aqueles filhos de contato com qualquer pessoa, tem um homem na porta. Quer dizer, é uma coisa. É uma coisa. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade disfuncional. Então, assim, eu sei que eu não estou apresentando soluções, mas eu estou fazendo uma reflexão inteligente para que nós, a partir do inteligir da realidade, a gente vá discutindo e gerando soluções, porque essas soluções precisam ser geradas, conversadas entre nós, a gente precisa dar jeito. As mulheres precisam se associar entre si, grupos de mulheres, etc e tal, isso e aquilo, para se ajudarem mutuamente. As mulheres estão, assim, o que estão fazendo com as mulheres é uma coisa absurda. Meninas, gente, são muito mais meninas do que meninos. As meninas estão se cortando e com impulsos suicidas, e isso é uma epidemia. Vocês veem isso em clínica, sim ou não? E é muito mais menina do que menino. Por quê? Porque desde cedo tiraram delas aquilo que é o próprio do cérebro feminino, que é a maternidade.
Antigamente a menina crescia, pegava uma garrafa e dizia: ai, meu filhinho, vem cá, deixa eu dar de mamar. Hoje em dia, as mulheres com 20 anos de idade dizem: eu não estou pronta para ser mãe. Eu me lembro, por exemplo, é só um exemplo, no confessionário. Lá na minha paróquia, o confessionário é com grade, então, eu não sei quem é a pessoa, né? Para não baterem no padre. Para não baterem no padre, é. Não, o confessionário é a mesma razão pela qual Freud se sentava na cabeceira, deixando com que o paciente tivesse ele nas costas. Porque você não consegue, durante muito tempo, mostrar um rosto impassível. É muito cansativo ouvir, vocês sabem disso. É extenuante. É uma coisa horrorosa ficar ouvindo. É uma das coisas mais cansativas que tem na face da Terra. Então, no confessionário, está lá, graças. Tranquilo. Mas vejam, a mulher: padre, eu estou grávida. Eu: parabéns. Não! O que foi? A senhora é solteira? Não, eu sou casada. O filho não é do seu marido? É do meu marido. A senhora já tem filhos? Não, é o primeiro. Mas eu estou grávida. Por que você está assim, minha filha? A minha orientadora vai me matar. Porque ela está fazendo doutorado e a orientadora vai trucidá-la porque ela engravidou. Só para entender que mundo doido que ela está vivendo, tá bom? Os problemas que a gente tem hoje, tanto a nível pessoal, que a gente vê no consultório, né, diariamente, quanto a nível mais cultural e intelectual nesse plano, são problemas muito, muito novos. Novos no sentido de particularidade. E por isso que as receitas de bolo, elas não dão certo. A gente vai tentar encaixar, vai tentar fazer, mas não vai dar certo. Porque não é um problema mecânico. Dá para entender? O problema mecânico, ele existe quando o problema mais geral, ele está resolvido. Aí a gente tem problemas particulares, que são mais fáceis de serem resolvidos. Agora a gente tem um problema nas duas pontas. Não é isso, padre? A gente tem um problema nas pessoas que não conseguem entender as coisas num plano geral, mais abrangente, e também não conseguem entender as coisas num plano mais particular, imediato. E qual é a única solução para esses momentos de crise da humanidade? É que nasçam homens, né, e mulheres com uma inteligência viva. Então, nas aulas, vocês já me ouviram dizer que receita de bolo e um método engessado não dá conta de resolver os problemas de um paciente numa sessão. Qual é a única coisa capaz de fazer com que você seja capaz de orientar uma pessoa a nível terapêutico? Uma capacidade intelectual sólida. Uma inteligência viva. Capaz de articular os novos problemas de novo, de uma forma sempre nova. Dá para compreender? O método, ele é bom, ele vai te dar algumas ferramentas, mas ele não vai eximir você do teu dever de inteligir os problemas, ou seja, meditar sobre as coisas e arrumar soluções novas para cada paciente, para cada problema novo que ele trouxer para você dentro do consultório como demanda. Claro, isso para gente que trabalha com psicoterapia. Mas em outro plano também, isso cabe para o clero, para o episcopado, para os intelectuais na academia, para pais e mães, de acordo com a demanda e estado de vida que eles estão. Agora, é mais confortável a gente se apegar ao método, porque dá segurança. Só que isso não resolve o problema. E um dos propósitos do encontro aqui, do Enesp,
é fazer com que a nossa inteligência, e por isso o lugar escolhido foi propício, né? Um mosteiro, para que a gente não apenas tenha formação a nível intelectual, mas que a gente consiga, nesses 2 dias, meditar a respeito de algumas realidades. Para que a gente saia daqui vendo que a gente é capaz de alcançar isso. Pelas aulas, é possível fazer isso e a gente faz nas nossas aulas da especialização. Mas, pessoalmente, isso daqui ganha mais corpo. O ensino presencial, ele ganha mais corpo, mais robustez, mais músculo, digamos assim. Então, um dos propósitos, né, de estar aqui é exatamente esse, que a gente passe esses 2 dias, né, o ambiente, ele ajuda a gente a elevar a nossa inteligência. E aqui já vai uma recomendação, né? Nós estamos no mosteiro, então tem várias capelas espalhadas por aí. Deus está aqui. Então, eu espero que vocês, ao longo desses 2 dias, lembrem-se disso, que aqui também é uma casa de oração, embora mês passado tenha tido um curso de reiki ali, mas aqui é uma casa de oração. Então, aproveitar desse momento para meditar aquilo que foi dito durante as conferências. Beleza? Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença do Padre Paulo aqui. Eu cheguei lá em Cuiabá, eu fui para lá, assim, nada programado. Deu na cabeça, eu falei... Na raça. Na raça. Fui para lá, falei, vou falar com o padre, porque não responde o zap. A famosa história de quem não chora não mama. É isso aí. E aí eu cheguei lá, peguei ele saindo da missa, participei ali da missa, 6 horas da manhã. E aí ele falou assim, vocês vêm aqui, que chegou um outro doido lá, também para falar com ele. Vocês vêm aqui, não agenda nada, bagunça tudo a minha agenda, me pede coisa, não avisa que está vindo. Eu pensei comigo. Mas isso é um pouco do que é a paternidade, né? Quem mandou virar padre também, né? Quem mandou ser pai? Aí tem uns filhos meio doidos que aparecem assim do nada. Mas fez bem de aparecer. E aí, padre, gostaria de agradecer mesmo, né? O padre veio de livre e espontânea vontade para cá, assim, com o coração mesmo generoso. E nós gostaríamos de dar uma lembrancinha para o senhor, porque a gente achamos que o senhor está muito magro. E aí a gente queria dar uma engordada. Então a gente comprou um presentinho simbólico para dar para o senhor. Como símbolo da nossa gratidão, do nosso respeito, do amor que a gente tem por você, todos nós aqui. Tá bom? Símbolo da gratidão. Isso. Símbolo da gratidão. Gordura. Feliz Natal. Para adoçar a vida. Obrigado, padre. Deus abençoe.